Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Aí está o telefone, mesmo telefone ainda, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique, LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja receber os materiais de apoio para a lição, tanto os slides que nós usamos aqui, com mais comentários a respeito da lição, então entre em contato conosco através desse telefone, que é meu WhatsApp também. E eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Abaixo do vídeo eu coloco lá o link do grupo para você entrar e você recebe toda semana esse material gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, não vai encher seu celular. Só eu é que posto ali o material da Escola Bíblica Dominical toda semana. Então, sabe, é um grupo fechado. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD Adultos com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali em Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1 duas importantes mulheres na história de um povo. Na lição 2, o livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Na lição 6, o livro de Esther. E hoje vamos estudar a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, basicamente, nós vamos ver o contraste entre uma pessoa que tem o princípio de autoridade, que conhece esse princípio de autoridade, que tem Deus como Senhor, e uma pessoa que não sabe o que é princípio de autoridade, que não tem Deus como Senhor da sua vida. Então nós vamos ver uma mulher que não é temente a Deus, que não tem esse princípio, e vamos ver uma mulher que é temente a Deus e tem este princípio sobre a sua vida. Uma rainha de grande importância, que não obedece a uma ordem do seu marido, e vamos ver uma mulher judia, ainda virgem, moça, que vive de maneira simples, humilde, mas é temente a Deus e obedece em tudo ao seu primo, que cuidava dela como se fosse seu pai, Mordecai. Então vamos ver aí a diferença entre Vasti, a rainha ímpia, desobediente, e Esther, que na verdade o nome original é Radassa, que obedeceu até nisso, recebendo do seu primo o nome de Esther, e se tornou a rainha então de todo o Império Persa, esposa do rei Xerxes Assuero, nome persa. Então ela se torna rainha porque é obediente a uma orientação do seu primo, que cuidava dela como pai adotivo. Ela é obediente também em obedecê-lo depois, arriscando a sua própria vida para que o povo judeu fosse salvo da morte. Então nós vamos ver que grande contraste, que grande diferença, entre alguém que conhece o princípio de autoridade e alguém que não reconhece o princípio de autoridade. Então vamos ver aí o banquete que o rei Assuero ou Xerxes dá, de 6 meses de duração. Vamos ver aí a atitude da rainha Vasti, que não obedece à ordem do rei de estar ali presente quando foi convidada para isso. Vamos ver a deposição então dessa rainha, que foi destronada. Vamos ver a ascensão então da jovem virgem, a Radassa, que se torna a rainha Esther em lugar da rainha Vasti. Nesta lição vamos perceber aí claramente, uma doutrina bíblica muito importante,
que é a doutrina da presciência. Ou seja, para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então ele sabe o dia que eu nasci, sabe o dia que eu morri. Então essa linha de tempo aí da minha vida todinha, ele conhece. Veja só, eu não vou viver 1000 anos. Pedro diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Olha aí, para ele é tudo como menos, bem menos, né? Menos de 10% então de 1000 anos, olha só. E é um dia para ele só. Então ele vê aqui, ó, o dia que eu nasci, o dia que eu morri, já sabe, já viu tudinho da minha vida, tudo ele conhece. Então antes de acontecer o meu futuro, daqui para frente, a minha morte, ele já viu. Para ele não tem esse negócio de passado, presente, futuro, como nós temos. Para ele tudo é presente. Então toda a história humana sobre a Terra, desde o primeiro homem Adão, até o último homem, lá no dia do juízo final, né? Todos, a vida de todos, ele conhece tudo, como se fosse hoje, um dia só para ele. Deus não está limitado ao tempo. Então essa doutrina é importantíssima. Então nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Subtópico 1, o rei Assuero. Subtópico 2, um banquete público, outro exclusivo. Subtópico 3, o convite à rainha. Tópico 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico 1, a recusa da rainha. Subtópico 2, a aplicação da lei. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Tópico 3, Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. Subtópico 1, 4 anos depois. Subtópico 2, o universo da escolha. Subtópico 3, a obediência de Esther. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto-áureo da lição está em Tiago 4, 6, que diz: antes da maior graça, porque diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então olha só, maior graça a quem é humilde se submete, né? Se submete a Deus, está debaixo da orientação, da autoridade de Deus. E aí vai ver quem Deus deu a autoridade e vai se submeter a essa autoridade, porque está obedecendo, na verdade, a Deus. Então quem alcança maior favor, maior graça, aquele que se submete à autoridade de Deus. Esse princípio de autoridade é o que mais falta hoje, por exemplo, na família. Porque os filhos são rebeldes, não obedecem o pai, nem a mãe, nem a polícia, nem pastor e nem ninguém. Porque não receberam orientação sobre o princípio da autoridade dentro de casa. Então, a casa onde o pai não assume a posição de pai, de autoridade, de representante de Jesus Cristo, aí então a casa perde esse princípio de autoridade e os filhos ficam desobedientes aos pais e na sociedade não obedecem a ninguém. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então, olha só, basicamente, então, a humildade é a obediência à autoridade. Quem é que dá autoridade? Deus. Veja bem, na maioria das vezes, nós temos que entender uma coisa, não é Deus que dá a pessoa que tem a autoridade. Deus dá a autoridade às pessoas que vão governar, né? Então, veja só, Deus coloca reis, retira reis. Então, por quê? Porque Deus é soberano, está no controle de tudo. Agora, não quer dizer que aquela pessoa que é uma pessoa boa, salva, pessoa que Deus está chancelando ela, não. Veja bem, a autoridade Deus dá. Então, será que é Deus que colocou a esses governantes, né, aí comunistas, por exemplo, né, para governarem? Não, Deus não colocou a pessoa, Deus dá a autoridade. Veja bem, uma democracia, quem é que vota nas pessoas? Nós.
Não é Deus que escolheu. Quem escolheu? Nós votamos. Então, Deus dá a autoridade para as pessoas governarem, para poder funcionar o mundo, senão o mundo não funcionava, né? Seria uma bagunça total. Então Deus dá a autoridade. Agora a pessoa, não é Deus que escolheu. Agora, quando a pessoa está na igreja, aí sim, é uma escolha soberana de Deus. Os homens dão a Deus a prerrogativa, a autoridade máxima para escolherem quem deve governar. Aí debaixo de uma orientação direta de Deus. Então a vontade de Deus é que deve prevalecer e não a vontade do homem. Então Deus governa, muitas vezes ele pode então exaltar, né, aquele que se submete à sua autoridade, mas pode também abater aquele que não se submete à sua autoridade. Então Deus é amor, mas também é juízo. Amor para quem se submete a ele, juízo para quem é rebelde e não obedece. Leitura bíblica em classe. Esther 1, 10 a 12, também o versículo 16, o 17 e o 19. Também no capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 17. Leiamos. Esther 1, 10, então. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, a Arbona, Bigtá, a Bagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esther, capítulo 2, versículo 12 em diante. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então vimos aí a deposição da rainha Vasti e a ascensão ao trono da rainha Esther. Veja que Esther era tão linda e era uma pessoa tão amada por todos,
ela se destacava tanto das outras, não só pela sua beleza, mas pela sua capacidade, né? Por ser temente a Deus, por ser uma pessoa que se destacava pela sua sabedoria, inteligência. Gente, quem lê a palavra de Deus, quem está sempre em contato com a palavra de Deus, se destaca em qualquer sociedade. Quem conhece realmente os princípios da palavra de Deus, em qualquer lugar onde estiver, ele será destaque, porque é muito diferente. Então, um filho de Deus, numa universidade, no trabalho, em qualquer lugar que ele estiver, ele terá destaque por causa da sua capacidade de pensar, de raciocinar. A sua sabedoria sobrepuja a de todos, conhecendo a palavra de Deus. Olha, até mesmo nas provas, né? Aí do Enem e qualquer outro concurso, quem está sempre lendo a Bíblia tem um destaque muito grande. Imagine, ora, minha filha tirou a nota máxima em redação. Veja só, por quê? Porque sempre lia a Bíblia muito. Já leu a Bíblia mais de 10 vezes. Então, a pessoa tem um conhecimento da palavra de Deus, aprende a ler, a escrever corretamente. E devido à Bíblia ter muita poesia, muita história, a pessoa aprende a fazer uma narrativa de alguma coisa, né? Escrever bem, fazer redação bem. É muito importante para tudo ler a Bíblia. E a Radassa foi criada assim, né? Com seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, ensinando para ela a palavra de Deus. Então ela tinha conhecimento da palavra de Deus e tinha então a sabedoria superior a todas as outras. Então, além de ser muito bonita, tinha também essa característica de ter uma sabedoria superior a todas aquelas mulheres que foram apresentadas para o rei. A introdução da lição diz: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então Deus estabeleceu princípios, esses princípios estão aí na palavra de Deus, né? Por exemplo, você colhe o que semeia, é um princípio que está na palavra de Deus. Então você colhe o que planta, né? Então quem se humilha será exaltado, é um princípio que tem na palavra de Deus. Então são princípios, existem vários princípios dentro da palavra de Deus. Quem quer colher dinheiro, planta dinheiro. Quem quer colher bênção espiritual, planta oração. Quem quer ser sábio, estude bastante. Então são princípios que estão na palavra de Deus que você vai deduzindo ao estudar a Bíblia, né? Quem é companheiro de malandro, se torna malandro, né? Então escolher as amizades, né? Os amigos, os contatos, com quem conversa, com quem está em contato, é sempre importante. Então existe amigo mais chegado que o irmão. Então é um princípio que está na Bíblia. Então independe da cultura que a pessoa está, da época, do lugar. São princípios básicos. Vamos ver então a lição no tópico 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Você pode ler aí Assuero ou Assuero, não tem problema nenhum. Tópico 1, o rei Assuero. Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos. 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Este é capítulo 1, versículo 1. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nesta ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto,
484 a 425 a.C. É um fato curioso aí, né? O nome de Assuero significa silencioso, significa pobre, e ele não era nenhuma dessas duas coisas, né? Falava muito, comandava um imenso império e também era muito rico. Nós lemos aí o primeiro capítulo de Esther, vamos ver que ele era riquíssimo, era muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, muita riqueza mesmo. Fez uma festa de 6 meses, onde comida e bebida era grátis e era muita gente para comer e beber, à vontade. O nome de Assuero no original, Arranjo Feloche, não tem nada a ver com o que nós falamos, né, Assuero, mas essa é a tradução correta do nome. E existe uma dúvida sobre se Xerxes é o nome grego do rei Assuero ou se é um título honorífico, como Cisar na Rússia, Doge na Espanha, né? A rainha Candace lá na Etiópia, né? César, o título honorífico romano. Então, se acredita que pode ser o nome grego de Assuero ou pode ser um título honorífico dos reis da Pérsia, que eram então chamados de Xerxes. Já a rainha Vasti faz jus ao seu nome, né? Porque significa linda. Então, aí é dito que era uma mulher muito linda e o rei queria que ela viesse ao seu banquete exatamente para mostrar a sua beleza, que o seu nome se lê no original, Ustei, né? Que é Vasti. Então, nessa lição, vamos ver também que se destaca aí Mordecai, né? Que se lê Mordecai, e era judeu, então primo de Hadassa, né? Que é Esther. E o livro devia se chamar, na verdade, né? Mordecai e Esther, porque a participação de Mordecai é a chave de tudo que acontece no livro de Esther. É ele que orienta sua prima, que era cuidada como filha, né? Hadassa, a adotar o nome de Esther, a ir ao concurso de beleza. Ele que vai orientá-la para que ela interceda junto ao rei, para que o povo não fosse morto. Então, ele está por detrás de tudo isso aí. É ele que institui a festa também de Purim, né? Que cria a festa. E era um homem inteligentíssimo e que, olha bem, se nós olharmos aí a lei que através dele veio para que o povo fosse liberto, então um homem de grande inteligência que escrevia muito bem também. Por isso mesmo acredito que ele escreveu o livro de Esther. Agora lembre-se que ele tinha por volta aí, pelo menos de 85 a 90 anos. Então o nome, né, do livro de Esther, que o nome original dela, nome em hebraico, então é Hadassa, que significa murta, uma planta, aquela planta usada muitas vezes para fazer aquele buquê, né, para as noivas. Então, nome judeu, né, nome de Hadassa. O original é Hadassa mesmo. Então, a transliteração aí foi fiel ao nome original. E já o seu nome, então, dado pelo seu primo, né, o nome de Esther, significa estrela. E realmente ela brilhava como estrela, tanto na sua beleza quanto pela sua sabedoria. Então ela era filha de Abiail, prima e filha adotiva de Mordecai. O Mordecai era da tribo de Benjamim. Ele veio com os cativos, né, lá no tempo que foram deportados então para a Babilônia. Então vemos aí que pode ter aí 90 até 100 anos nessa época aí. E também a transliteração do nome de Esther, né, é fiel ao original. Então o rei Assuero governou durante 20 anos aí esse império persa. Não é muito tempo, né? Foi pouco tempo. O seu governo ia da Índia até a Etiópia e tinha sob o seu domínio 127, então, províncias. Então ele faz uma festa de 6 meses de duração, com toda a bebida, comida, aí à vontade para todos. Então pode ser que nessa época ele juntou seus generais e já planejou então uma batalha contra a Grécia. Essa batalha ficou famosa, né? Nesta batalha ele perde vergonhosamente essa batalha, volta muito chateado
Se acredita até que, para que ele ficasse um pouco melhor, mais bem-humorado, aconteceu então o seu casamento com Esther. Então aconteceu isso aí no ano 484 até 425, mais ou menos, nessa época. Então os gregos, né, se juntaram ali no estreito entre Ática e a ilha de Salamina. E ali, então, eles conseguiram derrotar Xerxes e seus exércitos. Essa batalha é chamada Batalha de Termópilas. E aquele filme, né, desenho, depois tornado filme chamado aí Os 300, foi baseado nessa história aí, nessa guerra, que é o filme chamado Os 300 de Esparta. Subtópico 2, um banquete público, outro exclusivo. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias, Esther 1, 5 a 8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, Esther 1:9. Então veja que foram 2 banquetes aí, né? Um banquete para aqueles líderes, né, das províncias, né, os políticos, os generais, né? Então, primeiro para eles, 6 meses de festa. E depois, no final, 7 dias, Assuero convidou, foi o povo inteiro para uma festa, né, todos reunidos. E ele então, nessa festa, que ele vai mandar chamar a rainha Vasti. Veja que, pelo que diz a palavra de Deus, provavelmente estavam todos já muito bêbados. E quem não era viciado na bebida se tornou, né, 6 meses bebendo, né? E também viraram não só bêbados, como também glutões, né? Acostumados ali 6 meses comendo à vontade, bebendo à vontade. Deveriam estar muito gordos, né? Bêbados, viciados mesmo em bebida e em comida. Já a rainha Vasti, ela fez uma festa separada só para as mulheres. E aí as mulheres, né, que viviam em palácios, né? Muito provavelmente tanto aquelas que viviam ali, quanto aquelas que eram esposas, né, daqueles homens que vieram para a festa, que eram líderes, eram chefes, né, das províncias. Então, alguns acreditam que esta rainha Vasti era a Amestris, que era uma mulher citada por Heródoto no seu livro de história, né? Então, pode ser e pode não ser. O fato é que era conhecida como uma pessoa muito ruim, né? Uma pessoa má realmente. Subtópico 3, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Esther 1:10. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Esther 1:11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzir à sua presença. Esther 1:12. Então, depois de 6 meses de festa, mais 7 dias no final, 7 dias, aí diz bem claro que ele já estava bem, né? Só faltou dizer bêbado, mas quer dizer exatamente isso aí, alegre aí, excessivamente eufórico, bêbado, né? Então ele queria agora ostentar a rainha, ele queria mostrar para todos, né, que ele tinha a mulher mais linda de todo o império e todos deveriam admirá-la devido à sua beleza. Então ele mandou buscá-la, que ela estava na festa, né, particular, mas ela se recusou, né, muito provavelmente porque sabia que o rei estava bêbado, né, todos estavam bêbados, e ela poderia até ser exposta ali, até nua, para que todos vissem a sua beleza, no meio de pessoas muito bêbadas, né? E ela era uma pessoa realmente rebelde, desobediente, uma pessoa dificílima, uma pessoa que, pelo que indica, e se for a mesma mulher que Heródoto escreveu sobre ela, era uma pessoa muito má e que chegava até a tramar, né, a morte de pessoas. Então ela demonstrou uma insubmissão à autoridade do rei, embora ela tivesse motivos para não ir, mas ela tinha que obedecer.
né? Porque ele era o rei, ele tinha autoridade sobre todos do seu império. Veja que Mordecai não se dobrou diante de Amã, mas ele reconheceu a autoridade do rei e enviou a Hadassah para lá, quando recebeu a ordem para que as moças virgens que fossem belas fossem apresentadas. Olha, ele envia a sua prima. Então ele obedecia à autoridade do rei. Então é um obedecer sábio, né? Naquilo que ofende a Deus, não obedece. Mas naquilo que não ofende a Deus, que não é contrário à palavra de Deus, ele poderia obedecer. E ele estava debaixo de uma orientação de Deus. Muito provavelmente ele nem acreditava que a Hadassah fosse escolhida, mas tinha que obedecer a ordem e obedeceu. Então o rei mandou 7 eunucos buscar a rainha Vasti e ela disse que não ia e realmente não foi. Aí também há uma explicação, né? Que existia uma norma que uma mulher não poderia estar na presença de homens bêbados, né? Também pode ser isso, mas também pode ser outra narrativa que existe, que ela estava grávida e não queria aparecer assim nesse estado diante daqueles homens. O seu filho Artaxerxes, né? Que nasceu em 483 a.C., então pode ser que ela já estava grávida dele. Mas o fato é que existia uma lei superior a tudo isso que dizia que uma ordem dada pelo rei não poderia ser desobedecida por ninguém, que poderia custar até a vida da pessoa. E aí, quando uma mulher desobedece ao seu esposo, ela pode servir de orientação para todas as outras mulheres. Ela era uma rainha, estava sobre todas as outras mulheres do império. Quando ela desobedece, então, ao rei, todas as outras mulheres poderiam copiá-la. Quando seus maridos dessem a ordem, elas falam: a rainha Vasti não obedeceu ao chefe, por que eu vou obedecer a você? Então ela era o exemplo para todas as outras. Tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico 1. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese quando dão à escritura o sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestre citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então veja, existem vários motivos, várias narrativas, né, justificando a negativa de Vasti comparecer perante o rei, como nós acabamos de dizer, né? Alguns dizem que ela estava grávida, outros dizem que existia uma lei dizendo que ela não deveria comparecer diante daqueles homens bêbados, né? Então, existem várias narrativas, mas na Bíblia não existe nada disso. Então, nós temos que ficar com o que está escrito na Bíblia. Lá só diz que ela se recusou a comparecer diante do rei, se recusou a obedecer uma ordem direta do rei. E isso trazia consequências gravíssimas. Ela poderia colocar todo o reino em desequilíbrio se todas as mulheres seguissem o seu exemplo. Então é isso que nós vemos aí claramente na palavra de Deus. Uma família, para funcionar, existe lá na palavra de Deus. Então a orientação, olha, o marido representa Jesus Cristo dentro da família. Então a autoridade está sobre ele. A mulher deve ser submissa ao seu marido, é o que está escrito na palavra de Deus. Isso é para funcionar o princípio de autoridade dentro da família. E os filhos são obedientes aos seus pais. Se os filhos não virem que a mãe é submissa ao seu marido, eles também aprenderão a não serem submissos, nem à mãe, nem ao pai, e nem a ninguém mais. Porque o princípio de autoridade é quebrado dentro de casa. Assim funciona a família do jeito que Deus disse que é para funcionar.
O marido deve amar a esposa deve ser obediente, submissa ao seu marido. O marido deve amar a esposa deve ser submissa ao marido, os filhos devem ser submissos aos seus pais. Subtópico 2, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos, sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. Esther 1, 13 e 14. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato? Esther 1,15. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Então vemos aí que apesar de Assuero estar já assim meio bêbado, nós vamos ver que ele foi prudente, fez uma coisa correta, Ele pediu conselho sobre o que fazer naquela situação. Imagine, deu a ordem, 7 homens foram lá buscar a rainha, os eunucos. Ela se recusou e eles vêm dar a resposta. Ela disse que não vem. Então olha a situação diante de todos aqueles convidados, pessoas importantíssimas, e também o povo estava presente. Olha só, imagina as conversas ali, os cochichos por todo lado. Então ele faz o que é correto. Ele pede aí conselho daqueles mais idosos, mais experientes, que sabiam das leis persas. Pede conselho, o que eu devo fazer? Então, é dado um conselho para ele, é dado então uma alternativa, é dado para ele então o que pode ser feito, porque não poderia aquela situação ficar daquele jeito. Então todo o reino seria prejudicado, todas as mulheres do reino, a partir dali seriam desobedientes aos seus maridos. E assim como a igreja, o pastor, se ele não governa os seus próprios filhos e sua esposa, ele não pode ser pastor, não consegue exercer o pastorado. Assim também no reinado, o rei que não governa a sua própria casa também não pode reinar. Não vai dar certo esse reinado, vai ter problema com esse reinado. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Esther 1,17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Esther 1,18. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Esther 1,22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, 4 e 5. É interessante aí que Memucã, um dos sábios do rei, ele traz então a chave da questão, da solução dessa questão, Ele diz então que o rei deveria depor a rainha Vasti. E explica por quê. Porque se ele não fizer isso, todas as mulheres do reino passariam a desobedecer os seus maridos. Imagine se a família é a célula da sociedade. O que viraria todo o reino persa? Uma bagunça geral. Porque cada casa estaria com um problema acontecendo. As mulheres estariam agora dominando sobre os seus maridos. Haveria briga, discussão, desavença, separação. Todo o reino seria prejudicado. Então veja que esta solução é uma coisa bíblica, uma coisa certa, correta. Porque a própria palavra de Deus ensina exatamente isso, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Numa primeira análise, principalmente uma mulher lendo isso aqui,
vai dizer que isso aí é o quê? Machismo. Porque hoje está assim. As pessoas pensam que o que está escrito na Bíblia é errado. As mulheres modernas, né, que estão vivendo aí o regime de feminismo, acham que isso é machismo, desconhecendo totalmente a palavra de Deus e a vontade de Deus para o lar, para a família, que é exatamente mulheres sejam submissas aos vossos maridos. E a própria palavra de Deus diz: se o homem não governa a sua casa, não serve para governar a casa do Senhor. E olha que esse princípio fosse adotado na igreja hoje, o que tinha de pastor que ia perder sua posição de pastor da igreja, não é brincadeira não, né? Porque é difícil. Hoje está difícil achar um pastor que tem domínio sobre a sua própria casa, sobre a sua própria família. Os filhos, muitos e muitos filhos de pastores são desobedientes, são rebeldes e muitos estão desviados. Então a decisão do rei é exatamente esta. Então ele depõe, né, retira do cargo de rainha a rainha Vasti. Tópico 3, o título é Esther, a judia, vírgula, se torna rainha em terra estranha. Subtópico 1, 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Esther 2:1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Esther 2:2. Então vamos ver aí que aproximadamente 4 anos depois, né, desse fato ocorrido, é que vai acontecer então de haver o concurso, né, e o rei se casar de novo. Vemos que, muito provavelmente, isso aconteceu assim. O rei foi com, né, vários navios, o seu exército, para derrotar os gregos, e lá na batalha conhecida, a Batalha de Salamina, né, onde os gregos ali no estreito cercaram, né, os persas e os derrotaram. Então, com essa perca muito grande, o rei está muito furioso, muito decepcionado, derrotado, né? Então, quando ele chega, ele se lembra da rainha, porque ele estava precisando de alguém íntimo, né, para estar perto dele ali, consolando. Então ele se lembra da rainha Vasti, mas tinha dado o decreto, não tinha jeito de desfazer. E aqueles que estavam próximos perceberam isso, né? E ele chega a citar então a Vasti. Então, o que é a solução? A solução é fazer um concurso e escolher a moça mais linda, né, para ficar no lugar de Vasti. Só que deveria ser uma mulher que fosse ao mesmo tempo linda, mas uma pessoa que fosse obediente em tudo ao rei, que pudesse, além de ser linda, ser também sábia, né, ser obediente. Então aí é tomada a decisão de se fazer um concurso. E neste concurso, todas as moças mais lindas que haviam no império seriam então apresentadas ao rei e ele escolheria qual delas ele queria. Subtópico 2, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Esther 2, 2-4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Esther 2, 7-9. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem,
Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther 2:9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Gênesis 39, 2, 21 e 23. Então é muito interessante que o rei deveria fazer a exigência. Não, eu só quero uma mulher que for persa, né? Principalmente aquelas que moravam na capital ali, que era a cidade de Suzã. Mas não, o rei mandou então que todas as moças de todo o seu império, ou seja, pelo menos 127, né, moças virgens e bonitas foram apresentadas, porque cada província enviaria a sua. Então, cremos que houve um concurso em cada cidade para escolher a moça mais linda, né? Então os homens saíram ali procurando em cada cidade qual era a mais linda. Então foram pesquisar e provavelmente fizeram até um concurso em cada cidade. E cada moça mais linda foi escolhida para representar a sua província. Então foram para lá. Cremos que foi assim. 127 moças, então, estavam ali presentes, ou 128, se for contar então com Suzã, né? Então, 128 moças ali, virgens, lindas, um concurso gigante, né? Como tudo ali, uma festa de 6 meses, né? Concurso também para 128 moças virgens e lindas. E quem sabe até colocaram mais, né, da capital, talvez umas 130 moças. O certo é que Deus estava no controle de tudo, assim como ele foi com José no Egito, né? Deus estava com ele em toda parte, estava na casa de Potifar, quando ele era servo empregado ali, estava lá na cadeia, quando ele foi preso, e estava também quando ele foi escolhido para ser o governador do Egito. Todo o tempo Deus estava com José. Assim também, Deus estava ali com Esther. Ela representava Deus ali. Veja só, não havia outra pessoa para representar Deus ali. Só existia uma judia ali. Então, veja, ela representava Deus. Deus estava com ela. Deus estava projetando, né? Estava já construindo o seu projeto de salvação de todo o povo judeu, através então de Esther. Então veja que Esther logo conquistou ali o homem que era a guarda de todas as candidatas, né? Ele estava responsável pela guarda daquelas mulheres, e esse homem era Hegai. Ele então, pelo que parece, né, não sabemos, ou ele olhou para Esther como se fosse a sua própria filha, ou ele se apaixonou por Esther, porque deu para ela o melhor aposento, ou ele deu para ela a melhor comida, melhores joias, deu a ela 7 moças para cuidar dela. Imagine, fez uma coisa assim, especial mesmo. As outras já ficaram super preocupadas e já se acostumaram com a ideia que ela ali era a preferida, né? Imagine. Então tudo isso tinha o quê? A mão de Deus, né? Controlando aquilo ali, inspirando tudo aquilo ali, né? Então, a presença de Deus ali é que fazia então toda a diferença. E Esther foi tratada de melhor forma do que todas as outras. Então a sua beleza, a sua sabedoria sobrepujava todas as outras. As outras não chegavam nem perto dela. Então ela tinha beleza física, mas cremos que ela tinha um brilho especial que Deus colocava, né? Quando as pessoas olhavam para Esther, desejavam estar perto, conversar com ela, desejavam que ela governasse. Subtópico 3. A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Esther 2:10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. 2:11. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação,
Chegou a vez de Ester ser levada à presença de Assuero. E o rei amou Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester 2,17. Então veja que Ester obedeceu ao seu primo, que cuidava dela como se fosse seu pai, e ele disse para ela nunca revelar que ela era judia. Então ele temia o quê? Ele sabia da perseguição étnica que sempre aconteceu com judeus em qualquer parte. Então ela poderia ser desqualificada, já considerada fora do concurso, se descobrissem que ela era judia. Só porque era judia, não por causa de sua beleza, de falta de beleza ou falta de sabedoria, mas só porque era judia, ela seria discriminada. Ele sabia disso. Então ele disse, não diga para ninguém que você é judia, e mudou o nome dela, de Radassa, você vai se apresentar como Ester. Então o nome Radassa é um nome judeu, Ester é um nome persa. Radassa significa murta, uma planta, uma flor, e Ester significa estrela. Então Ester obedeceu à risca realmente o que Mardoqueu orientou ela a fazer. Veja que Mardoqueu sempre estava lá para saber notícias da Ester. Não ficava um dia sequer sem ir lá, sem saber notícia direitinho o que estava acontecendo. Então Mardoqueu aí, apesar de não ser o pai natural de Ester, se comportava até melhor do que um pai natural. Então a Bíblia diz que o rei amou mais a Ester do que a todas as outras mulheres e achou diante dele graça, benevolência, mais do que todas as outras virgens, e o rei então coroa Ester como a rainha da Pérsia, em lugar de Vasti, a desobediente. Então veja que Ester foi apresentada, depois de passar por todo aquele período, que as mulheres ali eram tratadas com especiarias, a melhor alimentação possível, cuidando muito aí da pele, dos cabelos, então, perfumes e tudo mais. Então 12 meses estava pronta para ser apresentada. Pelo que nós vemos, Ester não precisou de quase nada, não pediu quase nada, ela colocou exatamente o que foi orientada a colocar, novamente demonstrando a obediência, e aí ela foi escolhida. E veja que Ester só declarou que era judia quando então Mordecai a orientou a entrar na presença do rei, mesmo não podendo, arriscando a sua própria vida. Então agora ela já podia revelar, porque ela revelando é que salvaria o povo judeu de ser destruído. Conclusão: Ester havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 45, 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11. Então veja que tudo aconteceu já com a mão de Deus, ali no controle, no domínio de tudo. Veja, para Deus, gente, a presciência quer dizer isso, olha, Deus conhece tudo como presente. Não existe para Deus passado, presente, futuro. Não existe isso. Deus conhece tudo, desde que começou a raça humana sobre a terra até o último homem sobre a terra. Tudo Deus conhece. Não há segredo para Deus. Para Ele tudo é presente. Então o tempo para nós, que a gente fala assim, antigamente, no passado, não sei o que aconteceu. Para Deus não existe aconteceu. Hoje vai acontecer isso, hoje eu vou fazer isso, hoje não existe para Deus hoje. Amanhã eu vou fazer, amanhã e tal, ano que vem, daqui a 10 anos, não sei o que. Não existe isso para Deus. Para Deus tudo é agora. Tudo está presente diante dele. Então a linha de tempo para nós existe, para Deus não. Olha, a eternidade está diante de Deus. A eternidade.
sem princípio e sem fim. Tudo ele conhece. Para nós é que existe tempo. Então a presciência de Deus quer dizer o quê? Se ele quer saber sobre a minha vida daqui a 20 anos, então ele olha lá. Está lá, minha vida, do dia que eu nasci ao dia que eu morri. Então ele olha minha vida todinha e ele sabe exatamente o que acontece daqui a 20 anos. Não aconteceu ainda, mas ele já vê, porque para ele tudo está dentro da eternidade, não tem essa linha de tempo. Quando diz que o sangue dos profetas foi derramado desde a fundação do mundo, olha aí, o que é isso? Para nós existe tempo. Tantos mil anos foi fundado o mundo. Para Deus não. Para Deus, tudo ali, diante dele. Que dia foi fundado? Que dia acabou aqui a terra? Está diante dele. Para ele ter início isso aqui ou fim? Não, ele já está lá dentro da eternidade. Está contido ali dentro. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha aí. Para ele, antes de a terra ser criada por ele, ele já viu tudo que ia acontecer depois de criado, depois do ser humano nascer, desenvolver, pecar, Jesus vir morrer por eles. Já viu tudo isso. Então, para nós, em outro tempo aconteceu. Para Deus, não existe esse tempo. Então, para Deus está dentro da eternidade. Ali ele olha tudo. Sabe exatamente o que aconteceu. Vai acontecer daqui a 10 mil anos. E ele já viu. Aí o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha só. Jesus já morreu lá, quando começou o mundo? Claro que não. No tempo nosso, não. Para Deus, dentro da eternidade, ele já viu Jesus morrendo na cruz. Antes mesmo de criar a terra, ele já viu. Tudo está dentro da eternidade. E ele conhece toda a eternidade. Então a linha de tempo para nós existe, para ele não existe. Então olha, se Deus olha, ele pode mexer em alguma coisa? É evidente, ele é dono de tudo, ele controla tudo, tudo está debaixo do seu poder, da sua autoridade. Se ele quiser pegar uma linha de tempo nosso aqui e alterar alguma coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Olha lá o oleiro, está fazendo ali um vaso. Achou que ficou feio, aí tem um lugarzinho aqui com defeito. Quebra o vaso, faz de novo. E Deus tem toda a autoridade e poder para fazer o que ele quiser. Então ele pode mudar alguma coisa. Ele pode colocar ali, vou colocar aqui esse fulano aqui, vou colocar aqui para... Vou alterar aqui, isso aqui, não estou gostando. Pronto, e quem tem alguma coisa a ver com isso? Ele é dono, ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Pode a criatura contender com o Criador? Não pode, só podemos aceitar tudo que Deus determina, tudo que Deus deseja, tudo que Deus faz, tudo que Deus ordena. Temos que só que obedecer. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você deseja entregar sua vida a Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, porque nós pecamos. Você crê que ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou? Então você é salvo agora. Vamos orar. E você recebe a salvação. O Espírito Santo agora entra com a operação de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir o desejo agora de pedir perdão, de se arrepender. Faça isso. Entregue a vida a Deus e o Espírito Santo vem morar em você agora. Você está doente ou está enfermo, Jesus Cristo te cura agora. E ele já levou lá na cruz. Quando ele morreu aquele dia, ele levou nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo, tudo que nos era contrário, levou sobre ele. Veja, você não tinha nascido ainda. Mas aí, olha, dentro da presciência de Deus, Deus sabe o dia que você nasceu, sabe todos os pecados que você cometeu. Jesus morreu por você, sendo você pecador. Morreu em seu lugar, sabendo dos seus pecados. Levou todos os seus pecados sobre ele. Então, creia agora.
Ele levou suas enfermidades também. Então receba agora a cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão pedindo perdão pelos seus pecados. Oh, Senhor, recebe por filhos esses agora. Perdoa todos os seus pecados, que seus nomes estejam registrados no livro da vida. Guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal, Senhor. Agrada-me força, ó Deus, o Senhor se agrada daquele que se arrepende, pede perdão, que se entrega totalmente a Ti. Então recebe, Senhor, e abençoa essas vidas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, em nome de Jesus, receba o Teu milagre, recebe a Tua cura agora. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nessas vidas. Cura totalmente, Senhor Jesus. Toca neles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um joinha, um legal, um gostei, né, um like aí embaixo, para nos ajudar a divulgar esses vídeos. Se inscreva aí no canal, não paga nadinha, não é grátis. Pode se inscrever aí para você receber. Toda vez que eu colocar um vídeo, você recebe. Se você deseja então receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos bíblicos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, 99991520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente. Se você quiser entrar direto já no grupo para receber esse material toda semana gratuitamente, esse grupo não é de bate-papo, é um grupo fechado, só eu posto lá. Então aí abaixo do vídeo, você vê aí, está escrito aí para entrar no grupo. Clique ali naquele link e você já vai estar entrando no grupo. Eu vou autorizar a sua entrada. Coloque para mim depois, eu vou perguntar para você seu nome, sua cidade. Então você coloca para mim poder colocar no grupo, cadastrar o seu nome, sua cidade, para ficar organizadinho. Alô, irmãos de Várzea Paulista, estaremos aí agora no dia 16 de agosto, na festa das irmãs. Estaremos aí ministrando a palavra de Deus, orando por doentes e enfermos, Jesus curando, orando por batismo, orando por libertação, orando aí também para a salvação das almas. Então, dia 16/8, agora 16 de agosto, Várzea Paulista, Jardim Santa Lúcia, Rua Portugal, número 221. Esteja lá conosco. Deus abençoe os irmãos. Atenção aí, irmãos de Macapá, estaremos aí dias 11 até 15 do mês 9, mês de setembro, aí numa grande programação de Escola Bíblica Dominical e também de Escola Bíblica de Obreiros, lá na Assembleia de Deus Pentecostal. Atenção aos irmãos do Uruguai, estaremos aí em Taquarembó, dos dias 25 a 27 do mês 10. Então não falte, esteja aí conosco. Aí é um grande congresso de Escola Bíblica Dominical. Não falte. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Adina Maria Cruz Silva, está aí o Pix e o número da conta. E aí você vê o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-81620. Mande qualquer quantia, nos ajude, eu preciso da sua ajuda. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos.